Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quinta-feira, celebramos hoje São José de Anchieta, que se torna o grande catequista do Brasil, estola branca. São José de Anchieta nasceu nas Ilhas Canárias, território espanhol, olha aí, é espanhol, Faleceu em Vitória, Espírito Santo. Temos a cidade de Anchieta, lá no sul do estado. Hoje ele é santo. Em 1597, o Brasil tinha apenas 97 anos, quando o Anchieta faleceu. Viveu pouco. Nasceu em 1534 e faleceu em 1597. Então, o Papa Francisco, o declarou santo, em 2014, não demorou praticamente quase 500 anos. Então, louvado seja Deus pela vida do apóstolo, do catequista do Brasil, São José de Anchieta, que ele interceda pelos catequistas, pelos missionários, sobretudo quem trabalha em terras indígenas. Oração: derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que, exemplo de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao Evangelho, tornando-nos tudo para todos e nos esforcemos em ganhar para vós, nossos irmãos, no amor de Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, andado Espírito Santo. Amém. Viva São José de Anchieta, que ele interceda por nós, brasileiros, que ainda vivemos numa terra cheia de conflitos, de incompreensões. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. O evangelho de hoje é Mateus 5, 20 a 26, seguindo aí o capítulo 5 do evangelho de São Mateus. Jesus diz que ele, vem para nos ensinar um caminho que se deve fazer uso da misericórdia, da justiça, tem que praticar o amor, a capacidade de perdoar, a capacidade de não guardar mágoa quem me fez o mal. E ele conta hoje uma parábola, uma história, ele nos incentiva a isso, Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai reconcilia com o irmão e depois volta e apresenta a tua oferta, que aí vai ter mais valor, Deus vai se agradar mais. É uma coisa interessante. Às vezes a gente tem no nosso coração mágoas. Eu estou lendo um livro, Curar as Feridas do Coração. E o Evangelho de hoje, Jesus nos ensina que se a gente estiver indo para o altar e lembrar que a gente tem um problema não resolvido com o irmão, a gente faz uma pausa, vai e resolve o problema com o irmão, porque me faz sofrer e faz ele sofrer também, depois eu venho
e dou sequência na apresentação da minha oferta. Isso é algo muito interessante na maneira de viver o Evangelho no nosso dia a dia. Eu não posso falar uma coisa e viver outra. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu ensino, que eu prego. E Jesus, ele diz que nós devemos perdoar muito, até 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes. O 7 na Bíblia é a plenitude, por isso ele fala 70 vezes 7, quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele me ofender? Em verdade vos digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. E eu gostaria de refletir esse último versículo desse texto de Mateus 5:20. É interessante, 5:26, o último versículo. Aí Jesus diz que nós devemos, nos reconciliar, com o nosso adversário. Aí ele dá um exemplo, enquanto a gente caminha para o tribunal, se a gente não fizer isso, é melhor para nós, porque lá a gente poderá ser condenado, ser jogado na prisão. Então é melhor a gente resolver nossas situações com uma conversa, com um diálogo, do que chegar às últimas consequências. Não se esgotar a capacidade de dialogar, de conversar, de um entendimento, Nós vimos aí nesses dias da guerra com a Ucrânia, o Papa tentando, através do serviço diplomático, resolver a questão da guerra para que cesse a guerra. Então, em casa, na família, se a gente errou, se a gente discutiu, se a gente brigou, então é melhor a gente chamar para uma conversa, bater no peito, reconhecer esse pecador e aí se desculpar para que não aconteçam as coisas piores, E aí esse versículo fala, Jesus, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então é interessante a gente considerar isso também para a vida eterna. Aqui nós poderemos aplicar esse versículo na doutrina do purgatório. Quem vai para o purgatório fica lá num processo de purificação da sua alma para depois ir ao encontro definitivo com Deus. E nós católicos cremos na doutrina do purgatório. Uma alma só pode ir ao encontro de Deus se ela estiver 100% pura. Nós não cremos na reencarnação, que vamos voltar, reencarnar em outra pessoa para consertar o que não fizemos de bom. Mas nós cremos que existe o purgatório. E esse versículo pode ser aplicado também nessa compreensão. As almas são libertas do purgatório pela doutrina católica, mediante a gente oferecer oração pelas almas. Então que Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa quinta-feira, procure adorar Jesus.